Fala galera, estamos iniciando mais uma videoaula e na videoaula de hoje nós vamos falar da associação de resistores, como se comporta, os elementos de um circuito diante de um circuito montado, beleza? Então não sai daí, que está só começando. Beleza, galera. Em algumas situações, nós precisamos, em um determinado circuito, precisamos dividir a corrente ou dividir a tensão que passa pelos elementos. E quando nós sentimos essa necessidade, basta que a esse circuito, a gente ligue mais de um resistor. Quando a gente faz isso, é possível que a gente possa ter o controle da corrente que passa ou o controle da tensão ao qual foi ligado. Para isso, a gente chama de associação de resistores. E quando a gente associa mais de um resistor em um determinado circuito elétrico, nós podemos fazer de duas maneiras diferentes, beleza? Nós podemos fazer uma associação que nós chamamos associação em série, mas também podemos associá-los em paralelo, E quando a gente faz essa associação em série ou essa associação em paralelo, os elementos desse circuito, eles se comportam de maneira diferente, beleza? Fazendo com que a gente possa ter o controle, associando a uma só resistência que nós chamamos de resistência equivalente, beleza? Então a resistência equivalente, quando está associado em série, é de uma forma, e essa resistência equivalente, quando está associado em paralelo, se comporta também de uma outra forma, beleza? Então vamos ver aqui cada uma delas, como é que elas se comportam. Então observe aqui, nós temos uma associação em série. Quando é que nós temos uma associação em série? Quando todos os resistores estão ligados entre dois polos de um circuito, que chama aqui de ponto A e de ponto B, de forma a ser percorrido por um único caminho. A gente diz que há uma associação em série. Quando essa associação em série, a gente verifica que a corrente, a intensidade de corrente que passa por um resistor é a mesma que passa pelos demais resistores. Então nesse caso a intensidade de corrente permanece a mesma entre os pontos aqui, entre os polos do circuito. Então a intensidade de corrente que sai do ponto A é a mesma que chega no ponto B e a mesma que percorre cada um dos resistores. No caso aqui dessa situação, coloquei aqui três resistores, o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. Porém, quando eu faço uma associação em série, a tensão que sai de um polo até chegar ao outro, ela é dividida em partes, claro, proporcional ao valor dos resistores, ao valor da resistência de cada resistor, beleza? Então, resumindo aqui, numa associação em série, a intensidade de corrente permanece a mesma, é a mesma que passa em cada um dos resistores, porém a tensão ela é dividida. Note aqui, no resistor 1 passa a tensão 1, no resistor 2 passa a tensão 2, no resistor 3 passa a tensão 3. Essa tensão também pode ser chamada de DDP, beleza? Então daqui o que a gente vai poder concluir? Que a resistência, como eu tenho mais de um resistor, então eu vou ter uma resistência equivalente. Como ela está em série, eu vou colocar aqui um Szinho só para indicar que está em série. Então a resistência em série aqui, ela é igual à soma dos resistores, das resistências dos resistores. Então, assim eu posso concluir que a resistência em série aqui é igual à soma da resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Então sempre que você tiver uma associação em série, a resistência equivalente vai ser a soma dessas resistências, beleza? Note também, é importante lembrar que a tensão U total que passa entre A e B, vou até colocar aqui a tensão entre A e B, ela vai ser igual à soma das tensões que passam em cada resistor, O 1 mais o 2
3, tá? Como a tensão se divide, então a tensão total vai ser a soma das tensões que passam em cada um dos resistores. Porém, a intensidade de corrente é a mesma que passa aqui, que passa aqui e que passa aqui, tá? Então a resistência, a intensidade de corrente não muda, beleza? Bom, então vale lembrar também, tá, que nós temos aqui alguns casos particulares, tá, bem específicos. Por exemplo, quando a resistência, as várias resistências que passam no circuito aqui, nos pontos, ela é igual, tá? Para que a gente possa calcular a resistência em série, basta a gente pegar a quantidade de resistores, vou chamar aqui de N, e multiplicar pelo valor da resistência, tá? Só lembrando que isso aqui, tá, é quando eu tenho os resistores iguais. Eu vou até colocar aqui, ó, resistores iguais, tá? Você pode, né, simplesmente multiplicar o valor do resistor, né, pela quantidade de resistores, tá? Isso quando eu tenho uma associação em série. E quando a gente tem uma associação em paralelo, como é que esses elementos se comportam? Bom, então vamos lá. Na associação em paralelo, como mostra aqui o esquemazinho que eu fiz aqui, eu tenho aqui, né, dois pontos, A e B, tá? E observe que desse ponto A ele sai uma corrente I, tá? Porém, até chegar ao ponto B, observe que bem aqui eu tenho uma ramificação, ou seja, eu tenho 3 caminhos para eu poder chegar ao ponto B. Diferente aqui do sério que eu só tinha um. Ó, aqui eu tenho 3 caminhos para poder chegar ao ponto B, ao polo B. Então, quando isso acontece, a gente vai perceber que a intensidade de corrente ela precisa ser dividida, tá? Ela não é a mesma que passa em cada um dos resistores, tá? Ela se divide nas suas ramificações. Porém, a tensão, né? A tensão U, que sai aqui do ponto A, é a mesma que chega aqui no ponto B. E é a mesma que percorre cada um desses resistores. Então, a tensão que passa aqui no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2 e a mesma que passa no resistor 3. Então, essa tensão ela não se divide, ela permanece a mesma durante todo o circuito. Porém, a intensidade de corrente, né, ela precisa ser dividida. Então, ela aqui ela subdivide-se, ó, como eu tenho 3 resistores, eu vou ter 3 intensidades de corrente, tá? Cada uma, claro, proporcional ao valor de sua resistência, tá? Então, daqui o que a gente pode concluir? A gente pode concluir o seguinte, quando há uma resistência em paralelo, eu vou colocar aqui um P, resistência em paralelo, né, que é a resistência equivalente, tá? Para que a gente possa calcular essa resistência, né, nós fazemos o seguinte, o inverso da resistência, sobre a resistência, vai ser igual a 1, né, o inverso da resistência 1, mais o inverso da resistência 2, mais o inverso da resistência 3, né? Claro, pegando aqui como exemplo a associação que tem 3 resistores em paralelo, tá? Então, para que a gente possa calcular, né, a resistência equivalente em paralelo, basta que a gente some o inverso de suas resistências, que vai ser igual ao inverso da resistência paralela, tá? Então, isso aqui é a maneira que a gente calcula a resistência equivalente numa associação em paralelo. Professor, mas sempre vai ser 3 resistores? Não, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5, pode ser a quantidade que for, tá? Você vai encontrar sempre utilizando essa forma, né? Na associação em paralelo, também tem alguns casos particulares, tá? Como, por exemplo, se os resistores tiverem a mesma resistência, se eles forem iguais, tá? Então, a resistência em paralelo pode ser calculada como? Dividindo o valor da resistência pela quantidade de resistores. Só lembrando que isso aqui é um caso particular, que só pode ser usado quando eu tenho resistores iguais, tá? Vou até colocar aqui. A gente usa isso aqui para resistores iguais, tá?
Na associação em paralelo, eu tenho um segundo caso particular, né? E qual é esse caso particular? Quando eu tenho apenas dois resistores, independente de ser igual ou não, tá? Como é que eu calculo a resistência equivalente? Ó, quando eu tenho apenas dois resistores, a resistência equivalente é igual ao produto dessas resistências dividido pela soma. Ou seja, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, o produto pela soma. Só lembrando que isso aqui é um caso particular, quando eu tenho somente dois resistores em paralelo, né? Vou até colocar aqui, ó, é um caso particular para dois resistores em paralelo, tá? Bom, isso aqui é como se comporta cada um desses elementos diante de um circuito, né? Então vale repetir que eu posso associar esses resistores de duas maneiras. Aí em série, né, quando todos os resistores percorrem um único caminho, né? Aí nesse caso a intensidade de corrente é a mesma, né, que passa por cada um dos resistores, e a tensão se divide de acordo com cada resistor, tá? Aí o que eu tenho a maneira de calcular a resistência equivalente, tá? São as duas maneiras aqui. Isso aqui é o caso particular quando são iguais, e aqui é a forma geral, tá? Isso aqui é uma característica que eu possa, para que eu possa entender que a tensão ela é dividida, e a soma da tensão é que dá a tensão total, tá? E eu posso associá-lo em paralelo. Quando há uma associação em paralelo é quando essa corrente, para que ela chegue lá no outro ponto, ela tenha mais de um caminho, né, de acordo com a quantidade de resistores. É quando eu tenho uma ramificação, eu chamo isso aqui de nó, tá? E aí eu vou ter, nesse caso, a tensão permanece a mesma e a intensidade de corrente, né, é que é dividida de acordo com as resistências. Então eu posso concluir também aqui que a intensidade de corrente total, né, no caso é igual a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3, tá? Então isso aqui é a corrente total do circuito. É só você somar, ou seja, bem aqui, tá? Bem aqui vai sair, né, a corrente que sai aqui, tá? E que é a mesma que saiu daqui, ela é a soma das três, ó. Aí você tem a corrente que sai aqui, beleza? Até aí tá tranquilo? Deu para entender direitinho aí mais ou menos como é que se comporta? Deu, né? Beleza. Então não sai daí que nós vamos resolver agora os exercícios. Beleza, galera? Então vamos resolver aqui o exercício 1 para que a gente possa entender direitinho como é que se comporta, né, os elementos de um circuito diante de uma situação problema. Beleza? Então vamos aqui, ó. O exercício 1 diz o seguinte: associa-se em série dois resistores, sendo R1 igual a 10 ohms e R2 igual a 15 ohms. A DDP entre os extremos da associação é de 100 volts, tá? Então tem aqui o circuito, né? Determine no item A resistência equivalente à associação, no item B a intensidade da corrente que atravessa cada resistor, e o item C a DDP em cada resistor. Beleza? Então vamos lá. Ó, para que eu possa resolver cada um desses itens aqui, basta a gente ter como base, né, a associação aqui que eu tenho, que como foi dito na situação é uma associação em série, e pegar os valores que foi dado, né, na situação problema. Beleza? Então vamos lá. No item A nós queremos calcular a resistência equivalente, tá? A resistência equivalente. Então vamos lá. Eu tenho aqui, né, uma associação em série, e como a gente viu agora há pouco, tá? A associação em série, né, a associação equivalente, que eu vou chamar de RS, vai ser igual a resistência 1 mais a resistência 2. Ó, foi dado o valor da resistência 1 e o valor da resistência 2, tá? Então nesse caso, a resistência em série vai ser igual. Quanto é o resistor 1? Aqui, ó, 10, tá? Mais, quanto é o resistor 2? 15, tá? Então a resistência equivalente, tá, vai ser igual a 10 mais 15, 25 ohm.
tá? Então isso aqui responde o item A, né? Que é a associação equivalente, tá? Associação equivalente, como é em série, é só você somar os dois resistores, beleza? Muito bem. Então vamos resolver aqui o item B. Ó, o item B eu quero calcular a intensidade de corrente que atravessa cada resistor. Então vamos entender uma coisa. A intensidade de corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui. Então se eu descobrir quanto é que passa aqui, eu vou saber que é a mesma que passa aqui, que no caso é a intensidade de corrente total, beleza? Mas para que eu possa calcular individualmente, porque eu tenho o valor de cada resistor, eu deveria ter a tensão individual de cada resistor, né? A DDP, e eu não tenho, foi dado só a DDP total, tá? Então nesse caso, como é que eu vou fazer? Ó, basta eu fazer o seguinte, como eu tenho a DDP total, né, e eu acabei de calcular a resistência equivalente, basta a gente usar a primeira lei de Ohm. Ó, a tensão U é igual a resistência equivalente vezes a intensidade de corrente I, tá? Bom, como eu quero calcular a intensidade de corrente, eu vou escrever aqui, ó, R equivalente, RS, vezes I é igual a U. Portanto, I vai ser igual a U, né, dividido pela resistência equivalente. No caso, a corrente I vai ser igual. Quanto é a tensão U? A tensão total U, esse valor aqui, ó, 100 volts, tá? Quanto é a resistência equivalente que nós encontramos? 25 ohm. Então, a intensidade de corrente vai ser igual. 100 dividido para 25 é igual a 4 amperes, tá? Então, nós encontramos a intensidade de corrente que passa em cada resistor. Mas, professor, você não calculou que foi a intensidade de corrente total? Sim, mas como eu tenho uma associação em série, a intensidade de corrente total é a mesma que passa em cada um dos resistores. Logo, a intensidade de 4 amperes vai passar no resistor 1 e vai ser a mesma do resistor 2. Tranquilo? Até aí tá ok? Então vamos resolver aqui o item C. No item C, tá? No item C, nós queremos calcular o seguinte, a DDP em cada resistor. A DDP é a mesma tensão. Professor, mas já foi dada a tensão? Não, essa tensão aqui é entre o ponto A e o ponto B, tá? Eu não sei quanto é que passa em cada um dos resistores, visto que eu tenho uma associação em série e eu sei que essa DDP é dividida, tá? Então, como é que eu vou calcular o de cada um? Da seguinte forma, ó, basta utilizar a lei de Ohm. Ó, a tensão no resistor 1, que eu vou chamar de U1, é igual ao resistor 1 vezes a intensidade de corrente. A intensidade de corrente não é a mesma, né? Então, a tensão U1 vai ser igual. Quanto é a resistência 1? A resistência 1 nós foi dado aqui que é 10, tá? Vezes a intensidade de corrente que nós encontramos que é 4. Então, vai ficar U1 igual a 10 vezes 4, que é 40 volts, tá? Então, a DDP que passa no resistor R1 é igual a 40 volts. Agora vamos calcular a DDP2. O 2 é igual ao resistor 2 vezes a mesma corrente, porque é em série. Então, a tensão 2, DDP2, é igual. Quanto é o resistor 2? É 15. Foi dado aqui na situação problema, tá? Então, 15 vezes. Quanto é a corrente? É 4. É a mesma corrente. Resistor em série. Então, a DDP2 vai ser igual a 15. Aliás, aqui é 4. A DDP2 vai ser igual a 15 vezes 4, 60 volts. Tá? Então, assim, nós calculamos a DDP que passa em cada um dos resistores. Observe o seguinte, ó. No resistor 1 passa 40, no resistor 2 passa 60. Se eu somar os dois, dá a tensão total, que é 100. Beleza? Então, é só a gente interpretar direitinho, ver os valores que a gente tem, que a gente consegue calcular cada item do que se pede. Beleza? Deu para compreender direitinho? Até aí está ok? Beleza, né? Tudo bem, professor. Até aí eu entendi. Pois não sai daí que nós vamos resolver o exercício 2. Beleza, galera? Vamos aqui ao exercício de número 2, tá? E nós temos no exercício de número 2 uma situação de associação em paralelo, como vocês podem observar ali no esquema, tá? O que diz o exercício de número 2? Ó, no circuito esquematizado, determine no item A a resistência equivalente, no item B a intensidade da corrente em cada resistor, que é o I1 e o I2,
e a intensidade da corrente que atravessa a associação, que no caso é a corrente total, beleza? Então, como referência aqui, nós temos o esquema que foi dado aqui, ó. Eu tenho aqui, né, um circuito, onde está ligado aqui o terminal A ao terminal B, tá? E bem aqui eu tenho a ramificação, né? Por isso que é uma associação em paralelo, ó. Daqui a corrente se divide para cá e para cá. Eu tenho um resistor de 6 ohms e um resistor de 3 ohms. Então, chegando até aqui, né? Aí aqui eu tenho uma tensão total de 12 volts, né? Só relembrando, como nós vimos agora há pouco no início da aula, na associação em paralelo, a intensidade de corrente se divide e a tensão permanece a mesma, beleza? Então vamos lá. Agora vamos resolver aqui o item A. No item A, eu quero calcular a resistência equivalente. Vamos lá. Como eu tenho uma associação em paralelo, tá? A resistência equivalente a gente calcula pelo inverso, né? Mas como eu tenho apenas 2 resistores, nós vamos usar aquele caso particular, tá? Que como é que eu resolvo? A resistência equivalente em paralelo é igual ao produto pela soma, ó. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá? Quem é R1 e quem é R2? Ó, eu tenho 2 resistores, aqui eu posso determinar. Vamos supor que é R1 e aqui é R2, tá? Então vamos lá. A resistência equivalente vai ser igual. Quanto é o R1? Eu determinei que era 6. Vezes o R2, que eu determinei que era 3. Mas pode ser o contrário, não tem problema, tá? Então o R1, né, 6, mais o R2 que é 3. Então a resistência em paralelo vai ser igual. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Logo a resistência em paralelo, que é a resistência equivalente, vai ser 18 por 9, que é 2, tá? Então a resistência equivalente nessa série, né, aliás, nesse paralelo, é 2 ohms, tá? Então, calculei a resistência equivalente. Só lembrando, como eu tenho só 2 resistores, e aí em paralelo, eu apliquei produto pela soma, né? Calculei aqui, encontrei que a resistência equivalente é 2 ohms, tá? Muito bem, até aí tá tranquilo, né? Então vamos agora para o item B. No item B, nós queremos calcular a intensidade de corrente em cada um dos resistores, tá? Que é a intensidade de corrente 1 e a intensidade de corrente 2. Ó, eu quero calcular a intensidade de corrente 1 e a intensidade de corrente 2, tá? Eu tenho o resistor 1 e tenho o resistor 2. Eu sei que a tensão é a mesma. É a mesma que passa aqui, também é a mesma que passa aqui, tá? Então basta aplicar a primeira lei de Ohm. Ó, onde eu tenho que o U é igual a R1 vezes I1, tá? Então se eu quero calcular a intensidade de corrente, eu posso escrever que R1, aqui é 1, né? Perdão. Eu posso escrever que R1 vezes I1 é igual a U. Logo, I1 vai ser igual a U dividido por R1, tá? Então a intensidade de corrente 1 vai ser igual. Bom, quanto é a tensão? 12, é a mesma que passa em cada um deles. Quanto é a resistência 1? 6, tá? Então a intensidade de corrente 1 vai ser igual. 12 dividido por 6, 2 amperes. Ó, então, no resistor 1 passa uma corrente I1 de 2 amperes. Então vamos calcular a intensidade I2. Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó, tá? Ó, 1U é igual a R1 vezes I1, né? Então vai ser a mesma coisa, eu posso pegar a partir daqui, gente, ó, beleza? Então I2 vai ser igual a U dividido por R2. I2 vai ser igual, quanto é U? É os mesmos 12, né? Porque está em paralelo, a tensão é a mesma. Dividido por R2. R2 é 3, tá? Então, I2 vai ser igual 12 dividido por 3, 4. Então, 4 amperes. Ó, então, nós calculamos que a intensidade I1 é 2 amperes, aqui passa 2 amperes, e aqui vai passar 4 amperes. Então, nós calculamos o item B, tá? No item C,
nós vamos calcular o quê? A intensidade de corrente que atravessa a associação. Ou seja, eu quero determinar a corrente total, né? A corrente que sai daqui, que é a mesma que chega aqui, porém aqui ela se divide, tá? E aí como é que eu faço para calcular essa corrente total? É muito simples. Como a associação está em paralelo, a intensidade de corrente total vai ser a soma das correntes que passam em cada resistor. Ou seja, I vai ser igual a I1 mais I2. Então a intensidade de corrente I vai ser igual, ó. Quanto é I1? Acabamos de calcular que é 2. Mais, quanto é I2? Acabamos de calcular que é 4. Então, põe aqui 4. Logo, a corrente total I vai ser igual a 2 mais 4, 6. 6 amperes. Tá? Então, ó, é como se sai 6 amperes daqui. Quando chega aqui, se divide. Passa 2 para cá, 4 para cá. Ó, quando chega aqui, eles se encontram de novo. Tá? O mesmo 6 para chegar até o ponto B. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Até aí tá tranquilo? Beleza. Então, vai lá, deixa sua curtida, deixa seu like, né? Compartilha com seus colegas para que eles também possam aprender, né? E ter o mesmo conhecimento que você. Beleza? Então, não esquece, hein? Carimba, que essa é top.